Naquela noite, o palácio inteiro repousava em tranquilidade. As tochas queimavam devagar. Os guardas cochilavam em seus postos, e o ar parecia suspenso entre o sono e o mistério. Mas dentro do quarto do rei, algo diferente acontecia. O homem mais poderoso da Pérsia não conseguia fechar os olhos. O peso da insônia o sufocava, e a coroa parecia mais pesada do que nunca. Era uma noite comum para todos, menos para ele. Enquanto o império dormia, algo no invisível começava a se mover. O silêncio daquela madrugada não era vazio. Era cheio da presença de um Deus que trabalha sem alarde, sem anúncio, sem ruído. Quantas vezes a alma humana se encontra assim, acordada quando todos dormem? Há momentos em que o sono foge porque o espírito pressente que algo maior está por vir. O rei acreditava que sua insônia era mero acaso, mas o céu sabia que aquela vigília seria o gatilho de uma reviravolta. O incômodo dele era a ferramenta divina para abrir os registros esquecidos e relembrar o bem que um homem justo havia feito. Deus estava costurando, no breu da noite, o fio da justiça que logo se tornaria visível. Na superfície, o rei virava de um lado para o outro, inquieto. Dentro dele, o orgulho lutava com a consciência. Ele havia esquecido quem o salvara, esquecido o que era justo, esquecido o valor da gratidão. Mas Deus não esquece. A insônia, que parecia castigo, era na verdade um chamado. Cada batida de coração, cada respiração pesada, cada olhar perdido no teto era parte de um diálogo silencioso entre o humano e o divino. O rei não ouvia uma voz, mas sentia o peso da lembrança que ainda não havia emergido. O verdadeiro despertar não acontece quando os olhos se abrem, e sim quando a alma reconhece o movimento de Deus. E naquela noite, enquanto o mundo dormia, o céu estava desperto. Havia um propósito invisível atravessando os corredores do palácio. O mesmo Deus que mantém as estrelas em ordem, agora inclinava sua atenção para o coração de um rei pagão. Ele não precisava de trovões para agir, apenas de um pensamento sutil, uma lembrança esquecida, um sono interrompido. É assim também na vida de quem busca entendimento e fé. Às vezes, Deus nos mantém acordados para nos ensinar que o silêncio é o palco onde Ele revela seus planos. O desconforto é a forma divina de quebrar a rotina e abrir espaço para algo novo. A insônia espiritual não é um problema a ser combatido, mas um sinal de que há algo em gestação. Quando a mente se inquieta e o coração aperta, é porque o propósito está próximo de emergir. O rei, sem perceber, se tornava parte de um enredo maior. Ele era o instrumento e não o protagonista. Essa é uma das lições mais profundas da fé. Mesmo quem parece distante de Deus pode ser usado por Ele para cumprir um desígnio eterno. O silêncio daquela noite era, na verdade, um anúncio de mudança. O império estava prestes a testemunhar uma inversão divina, e tudo começava com um homem que não conseguia dormir. O silêncio é o idioma do céu. Quando Deus quer falar alto, Ele sussurra no meio da quietude. Quando quer transformar destinos, Ele desperta a mente de quem jamais imaginou ser parte de seu plano. O rei acreditava que buscava descanso, mas o que Deus queria era despertá-lo para a lembrança. Aquele instante se tornaria o ponto de virada, não só de uma história, mas de uma nação inteira. E essa cena ecoa dentro de cada pessoa que hoje se sente inquieta, sem paz, sem sono, buscando respostas. Talvez essa inquietação não seja um problema, mas um convite. O mesmo Deus que fez o rei perder o sono, ainda desperta corações para alinhar histórias, restaurar justiça e trazer à luz o que estava esquecido. A madrugada que parece interminável é o momento exato em que o céu trabalha sem descanso. Quem compreende isso, deixa de temer o silêncio.
Aprende a ouvir o que não tem som e a enxergar o que ainda não se manifestou. O rei não dormia porque o propósito estava em movimento, e quando o propósito se move, o mundo desperta. As paredes douradas do palácio refletiam a luz tênue das tochas, mas dentro do coração do rei havia escuridão. A insônia o prendia em um limbo entre a razão e o medo, entre o poder e a impotência. Ele tinha tudo, mas não possuía paz. Naquela noite, o trono parecia um cárcere, e o silêncio do quarto ecoava mais alto do que qualquer multidão. O rei andava em círculos, tentando compreender por que o sono o abandonara. Ele acreditava controlar um império, mas não percebia que nem o próprio descanso estava sob seu domínio. O palácio, símbolo de grandeza, agora se tornava cenário da inquietação divina. Dentro da mente do rei, pensamentos se chocavam como exércitos em batalha. O peso das decisões, as lembranças não resolvidas, o orgulho mascarado de autoridade. Cada sombra no quarto parecia carregar uma acusação invisível. Ele havia construído muros de poder, mas dentro deles estava preso pela própria consciência. A insônia era mais que biológica, era espiritual. Deus havia tocado seu interior sem palavras, despertando a alma que dormia por trás da coroa. Enquanto o corpo lutava contra o cansaço, o espírito começava a se mover. O palácio é o reflexo da mente humana. Brilha por fora, mas abriga conflitos silenciosos por dentro. Quantas vezes o homem moderno também vive assim? Cercado de luzes artificiais, mas dominado por pensamentos que não cessam. O rei representava a mente racional, acostumada ao controle. Porém, naquela madrugada, ele enfrentava o que o poder não podia resolver. A insônia expunha o vazio que o luxo não preenche. O ego tenta manter o domínio, mas o espírito exige rendição. A cada tentativa de adormecer, o rei encontrava o espelho da própria inquietação. A insônia era o prenúncio de uma revelação. Quando Deus decide intervir, ele primeiro desestabiliza o conforto. O palácio da mente precisa ser abalado para que o coração desperte. O sono perdido é, muitas vezes, o primeiro sinal de um propósito que se aproxima. Aquele que se vê cercado por silêncios incômodos talvez esteja mais próximo de uma visita divina do que imagina. O rei não entendia que sua insônia era uma convocação. Deus estava ali, não em forma visível, mas na ausência do repouso. Ele retirou o sono para devolver a consciência. Enquanto o rei buscava descanso, o céu buscava lembrança. E essa lembrança estava escondida nos registros esquecidos de um ato de fidelidade que mudaria o rumo de uma nação. O palácio não era apenas cenário, era o campo de batalha entre a vaidade humana e o propósito divino. É assim também em nossas vidas. Quando tudo parece em ordem, mas o interior está em guerra, Deus pode usar o desconforto como ferramenta. Ele desmonta certezas para abrir espaço para o novo. O rei acreditava que precisava dormir, mas na verdade precisava despertar. E esse despertar não vem com luzes, vem com silêncio, com o peso do próprio pensamento. O palácio da insônia é o lugar onde Deus confronta o homem consigo mesmo. Ali, os títulos perdem o valor, o poder se revela frágil e a mente descobre que não é autossuficiente. O rei precisava ser esvaziado para perceber o que o tempo havia escondido. E assim como ele, todo ser humano em busca de propósito passa, um dia, por essa madrugada da alma. Quando o poder já não traz paz e o controle não garante descanso, é sinal de que o espírito foi convocado para algo maior. A insônia do rei foi o início da justiça que se levantaria pela mão de Deus. O desconforto se tornaria libertação. O homem que não dormia estava prestes a ser usado para cumprir o plano do Deus que nunca dorme. No auge de sua insônia, o rei se levantou e ordenou que lhe trouxessem o livro das crônicas do reino. Talvez buscasse distração, talvez quisesse apenas adormecer ao som das antigas histórias.
Mas o que ele não sabia é que aquela leitura seria o ponto exato onde o invisível se tornaria evidente. Entre páginas empoeiradas e registros esquecidos, Deus escondia uma lembrança destinada a ser revelada no momento certo. O rei não escolheu o livro por acaso, nem a página foi aberta ao acaso. O tempo humano chamava de coincidência, o que o tempo divino chamava de cumprimento. Enquanto o escriba lia em voz alta, o som das palavras ressoava como uma revelação. Mardoqueu havia salvado a vida do rei. Uma história antiga, enterrada pela pressa e pela indiferença, agora ressurgia no instante exato em que precisava. O bem esquecido, o gesto ignorado, a fidelidade não recompensada. Tudo voltava à tona quando o tempo de Deus decidia agir. O rei, que antes lutava contra o sono, agora lutava contra a culpa. Como pôde ter deixado o justo no esquecimento? A lembrança feriu mais do que a insônia. O livro das crônicas representa o registro do invisível. Aquilo que o mundo esquece, Deus preserva. Há atos que parecem não gerar frutos, palavras que parecem se perder no vento, gestos que ninguém nota. Mas o céu tem seus próprios arquivos, e nada que é feito com retidão se perde. O esquecimento humano nunca apaga o reconhecimento divino. O tempo de Deus é paciente, exato, silencioso. Ele espera o instante em que o cenário, o coração e as circunstâncias se alinham para que a lembrança certa produza o impacto necessário. No palácio, o rei escutava, mas era o céu quem falava. As letras antigas agora queimavam como fogo em sua consciência. A justiça esquecida não morre, apenas adormece. O tempo divino não falha, apenas amadurece. O rei percebeu que a história que ouvia não era apenas uma lembrança de outro tempo, era um espelho do presente. Ele entendeu que o poder não o tornava infalível e que até o esquecimento pode ser usado por Deus como instrumento de restauração. Quantas vezes o ser humano acredita que o tempo passou e que aquilo que fez de bom foi em vão? A fidelidade que ninguém valorizou, o gesto que ninguém retribuiu, a verdade que ninguém reconheceu. Mas o livro de Deus não tem poeira. Tudo está escrito. E no momento certo, ele abre as páginas diante de quem precisa ver. A justiça pode parecer tardia, mas nunca chega atrasada. O tempo de Deus não é cronológico, é perfeito. Naquele instante, o rei não lia apenas história, ele participava de uma revelação. A lembrança de Mardoqueu surgia como resposta à injustiça que estava prestes a se consumar. Era como se o próprio céu dissesse: "Eu não esqueci." Essa é a essência do tempo divino. Ele trabalha na contramão da pressa humana. Quando tudo parece parado, ele está apenas preparando o ponto de virada. O livro das crônicas se tornou o símbolo do controle absoluto de Deus sobre o tempo. O que é esquecido pela terra é lembrado no céu. O que é adiado no calendário humano é exato no relógio divino. E quando ele decide abrir o livro, nada pode impedir o que foi determinado. O rei, que antes buscava descanso, agora estava desperto, não pelo acaso, mas pelo propósito. A insônia se tornara iluminação. O esquecimento se tornara lembrança. Assim também é com cada um que anda pela fé. Às vezes parece que nada muda, que as orações não são ouvidas, que as promessas se perderam. Mas o tempo de Deus não falha. O que é justo sempre encontra seu dia de lembrança. E quando esse dia chega, o esquecimento se transforma em redenção e a espera se converte em vitória. O livro das crônicas de Deus nunca fecha. Ele apenas aguarda o momento certo para ser aberto. Enquanto o rei ouvia a leitura do livro, o nome de Mardoqueu ecoava pela sala como um lembrete de algo esquecido. Um homem justo, discreto, fiel. Ele havia salvado a vida do rei, mas nunca recebeu honra, aplauso ou recompensa. Continuou servindo à porta do palácio como se nada tivesse acontecido. Mardoqueu representa o homem que faz o bem sem esperar retorno,
aquele cuja lealdade não depende de reconhecimento humano. Seu valor não estava na posição, mas na integridade. O silêncio do rei havia apagado sua lembrança, mas o silêncio de Deus guardava seu nome para a hora certa. O mundo costuma celebrar os que aparecem, mas o céu observa os que permanecem fiéis mesmo quando ninguém vê. Mardoqueu não buscou destaque, não exigiu gratidão, não gritou justiça. Ele confiava que o justo juiz não se esquece do que é feito com sinceridade. Essa postura o transformou em símbolo de fé madura, aquela que não precisa ser notada para ser verdadeira. O esquecimento do rei era aparente, mas a fidelidade de Mardoqueu estava escrita em páginas que o tempo não apaga. Em cada geração existem Mardoqueus, pessoas que fazem o certo, mesmo quando o certo não traz aplausos. Gente que serve, ajuda, ora, sustenta e parece invisível. Mas o invisível é o campo de ação de Deus. Ele observa os detalhes que o mundo ignora. O rei não viu, mas Deus viu. A recompensa pode tardar, mas é impossível que o céu ignore a justiça de um coração reto. A história mostra que o verdadeiro poder não está em quem é exaltado, mas em quem é fiel. O rei tinha autoridade, mas Mardoqueu tinha propósito. O rei tinha um trono, mas Mardoqueu tinha um legado espiritual. Quando Deus escolhe o momento certo, ele exalta os humildes de modo que nenhum poderoso pode impedir. O silêncio de anos se transforma em eco quando o tempo de Deus chega. O não reconhecimento não é derrota, é lapidação. É no anonimato que a fé se purifica, e é no esquecimento humano que Deus prepara o reconhecimento eterno. Mardoqueu não precisava provar seu valor. Ele apenas continuava sendo quem era. E é exatamente esse tipo de fidelidade silenciosa que o céu honra com precisão cirúrgica. No palácio, o rei percebeu sua falha. Como pôde deixar um homem desses sem recompensa? A vergonha o invadiu, e naquele instante, o poder que antes o enchia de orgulho se tornou peso de arrependimento. Era o início da virada. Deus havia tocado sua memória para restaurar uma dívida esquecida. O tempo do reconhecimento havia chegado, e nada poderia detê-lo. Para quem vive na mesma posição de Mardoqueu, essa parte da história é uma promessa viva. O bem feito em silêncio nunca morre. Pode ser esquecido pelos homens, mas é lembrado pelo céu. Deus tem maneiras misteriosas de trazer à tona aquilo que o mundo negligencia. E quando ele decide exaltar alguém, não há obstáculo que resista. O homem que não foi reconhecido pelo rei seria, em breve, honrado diante de todos. O anonimato se transformaria em honra pública, e o silêncio em testemunho. Assim é o agir de Deus. Ele escreve em linhas invisíveis as histórias que um dia brilharão à luz. O esquecimento é apenas o intervalo entre o plantio e a colheita. E para quem confia, esse intervalo sempre termina em vitória. Enquanto o rei lutava contra o sono, Amã dormia em paz. A serenidade dele era a calma dos que acreditam controlar o destino. Ele não sabia que o próprio descanso seria o prelúdio de sua ruína. Enquanto tramava a destruição de Mardoqueu, o inimigo dormia embalado pela ilusão de vitória. Mas há uma diferença entre dormir em segurança e repousar na soberba. O sono de Amã era o repouso da ignorância, a tranquilidade do homem que acredita que Deus não observa o mal. A arrogância cria um tipo de cegueira espiritual. Amã acreditava que a força do poder, a proximidade com o rei e a astúcia política o tornavam intocável. Ele planejava a queda de outros sem perceber que cavava o próprio abismo. O orgulho o fazia confundir sorte com bênção e autoridade com domínio absoluto. No entanto, o céu já havia começado a inverter o enredo. Enquanto Amã dormia tranquilo, o propósito de Deus já se movia silenciosamente dentro do palácio. A história de Amã é o retrato da autossuficiência humana.
O homem que se vê como o centro, que acredita poder decidir quem vive e quem cai, sem perceber que é apenas uma peça em um tabuleiro maior. O erro de Amã foi achar que o silêncio divino significava ausência. Mas Deus observa o tempo certo para agir e muitas vezes permite que o orgulho se eleve, apenas para cair de modo mais completo. O repouso do ímpio é temporário, a justiça de Deus é definitiva. Enquanto o rei perdia o sono por causa do bem, Amã descansava em paz tramando o mal. Essa contradição é uma das mais profundas da história espiritual. O justo sofre inquieto pela verdade, enquanto o injusto dorme satisfeito com a mentira. Mas há uma lei invisível que rege o universo. O mal nunca permanece impune. O sono do arrogante é breve porque o despertar da justiça é inevitável. Amã acreditava que dominava o destino, mas o destino já estava dominado pelas mãos de Deus. O mesmo poder que ele usava para perseguir se voltaria contra ele. O mesmo orgulho que o fazia se exaltar seria o instrumento de sua queda. O inimigo dormia, mas o céu não dormia. E quando o céu se move, o repouso do mal se transforma em inquietação e o silêncio do bem se transforma em vitória. A tranquilidade de Ramã é o símbolo da falsa paz que o ego oferece. É a sensação enganosa de segurança quando o coração está afastado da verdade. Quem caminha sem Deus pode dormir tranquilo por um tempo, mas cedo ou tarde a consciência desperta. E quando desperta, é tarde demais para fugir das consequências. O império pode proteger por um tempo, mas o juízo divino é inescapável. Essa parte da história revela um contraste espiritual. O rei estava acordado, o justo estava esquecido e o inimigo dormia. O cenário parecia invertido, mas era exatamente assim que Deus preparava a reviravolta. Ele permite que o mal se sinta confortável para expor sua fraqueza e permite que o bem seja esquecido para exaltar sua fidelidade. O tempo corria silencioso, mas o destino já estava decidido. Ramã representa todos os que acreditam que a injustiça é impune, que o poder humano pode se sobrepor ao propósito divino. Porém, no instante em que o rei descobrisse o nome de Mardoqueu, o descanso de Amã se transformaria em desespero. A falsa paz cederia lugar ao pânico, e o que antes parecia vitória se revelaria armadilha. O inimigo que dormia tranquilo estava prestes a acordar para o pesadelo da justiça. Porque o mesmo Deus que tira o sono do rei é o que desperta o mal para enfrentar sua própria sentença. O mal repousa, mas o céu trabalha. E quando Deus decide agir, o descanso do ímpio termina, e a verdade desperta com poder. A madrugada tem uma linguagem própria. É o tempo em que o barulho do mundo se cala e a alma começa a ouvir o que o dia abafou. Foi nesse silêncio que o propósito começou a ganhar forma. Enquanto a cidade dormia, Deus alinhava destinos, restaurava memórias e reposicionava corações. O rei estava acordado, Mardoqueu aguardava, Amã planejava, mas o céu já determinava o desfecho. A madrugada é o intervalo entre o que foi prometido e o que está prestes a acontecer. É quando a fé é testada e o invisível começa a operar. O propósito de Deus não se manifesta em meio à pressa. Ele prefere as horas em que ninguém está olhando, porque é ali que o homem se torna mais sensível à sua voz. O silêncio da madrugada é o espaço onde o eterno conversa com o temporário. Enquanto o corpo pede descanso, o espírito é chamado à consciência. Há pessoas que acordam no meio da noite sem entender o motivo, sem perceber que foram despertas pelo toque suave do propósito. O mesmo Deus que tirou o sono do rei, desperta hoje quem precisa enxergar além do óbvio. Na madrugada, o tempo parece suspenso. É o cenário perfeito para o invisível agir. Deus trabalha sem testemunhas porque o que ele faz no secreto se revela com força no público. O que começou no quarto do rei mudaria o destino de um povo inteiro. Essa é a essência do propósito divino.
O que começa pequeno, escondido, silencioso, cresce até transformar nações. Por isso, a insônia espiritual não é castigo, é convocação. Quando Deus desperta alguém, é porque algo está sendo preparado. Há um poder misterioso nas madrugadas. É nelas que o medo se torna reflexão e a dúvida se transforma em oração. A mente, livre do tumulto, começa a enxergar o que antes não percebia. O propósito se revela a quem se permite permanecer desperto espiritualmente. A mesma madrugada que parecia castigo para o rei, era a hora exata em que o plano de Deus ganhava forma. Enquanto ele buscava sono, o céu buscava justiça. O propósito nas madrugadas também fala sobre paciência. Deus não precisa da pressa humana. Ele trabalha com precisão, esperando que tudo esteja no ponto certo. O silêncio da madrugada é o tempo da gestação divina, quando o invisível amadurece antes de nascer a luz. Muitos desistem, porque confundem o silêncio de Deus com ausência, mas é justamente no silêncio que ele constrói o que virá. O rei não sabia que sua vigília era a resposta de um clamor antigo, o bem esquecido de Mardoqueu, a maldade planejada de Amã. Tudo se encontrava na mesma noite. Deus usa a madrugada para ensinar que o tempo dele é diferente. O relógio humano conta horas, o céu conta propósitos. E quando o propósito chega, o tempo se curva. O rei perdeu o sono por algumas horas, mas aquele intervalo transformou o destino de gerações. Isso mostra que Deus não precisa de muito tempo, apenas do momento certo. E esse momento quase sempre chega quando tudo está quieto. Para quem hoje vive suas próprias madrugadas, há uma verdade que não muda. O desconforto pode ser o sinal de que o propósito está em movimento. As dúvidas, o cansaço, o sentimento de espera, tudo isso é matéria-prima da fé. O mesmo Deus que fez o rei levantar-se naquela noite ainda desperta corações para mover histórias. Quando você sente que não pode dormir, talvez seja porque o céu quer te ensinar a vigiar. As madrugadas são o terreno sagrado da transformação. É nelas que o homem cessa o controle e Deus assume o comando. O propósito se revela não no ruído das certezas, mas na quietude da entrega. Foi assim com o rei, é assim com cada alma que busca sentido no meio da escuridão. A madrugada não é o fim da noite, é o início do amanhecer do propósito. O rei não teve uma visão celestial nem ouviu trovões vindos do alto. Não houve anjos nem sinais espetaculares. Tudo começou com um gesto simples: abrir um livro. Essa é a forma mais impressionante de Deus agir, através do ordinário. O céu fala em gestos sutis, e os grandes milagres quase sempre nascem de ações que parecem pequenas demais para serem notadas. O homem busca o extraordinário, mas Deus prefere o discreto. O poder divino não se manifesta apenas no espetáculo, mas na sincronia perfeita de detalhes que se encaixam no tempo certo. Enquanto o rei mandava ler as crônicas, o escriba apenas obedecia, sem imaginar que estava sendo instrumento de um desfecho profético. Ele lia palavras antigas, mas Deus soprava vida nelas. Aquela leitura era mais do que uma lembrança, era a execução de um propósito. A voz de Deus raramente vem em forma de som. Ela vem em forma de coincidência, de lembrança repentina, de decisão aparentemente comum. É o simples que se torna sagrado quando o Criador está no controle. Essa é uma das maiores lições da história. O divino se move em passos humanos. Deus trabalha nos bastidores, enquanto os personagens acreditam estar agindo por vontade própria. O rei apenas quis ler um livro, mas no plano celestial, o trono se inclinava para a justiça. A ação pequena desencadeou uma sequência perfeita de eventos que mudariam o curso do império. É assim que Deus fala. Sem interromper o natural, ele o redireciona. O ser humano tende a desprezar o pequeno. Quer ver sinais grandiosos, respostas instantâneas, transformações visíveis. Mas Deus, na sua sabedoria, esconde a grandeza dentro da simplicidade.
o olhar que cruza o de um desconhecido, a palavra que toca sem intenção, o atraso que evita um desastre. Tudo isso são fragmentos da voz divina em ação. O desafio está em perceber. A fé verdadeira não exige espetáculo, ela enxerga o sentido oculto nas pequenas ações. O rei acreditava estar apenas tentando vencer a insônia, mas estava, sem saber, cumprindo o plano de Deus. Esse é o poder da sincronia divina, transformar gestos triviais em atos sagrados. E quando o coração está inquieto, é sinal de que o invisível começou a mover o visível. Nenhum detalhe escapa ao olhar do Criador. O livro certo, a página certa, a lembrança certa. Nada foi coincidência. Tudo fazia parte de um roteiro escrito com sabedoria eterna. Deus fala em silêncio porque quer ser ouvido com o espírito, não com os ouvidos. A mente agitada busca ruído, mas a alma desperta reconhece os sinais discretos. Quando o coração se aquieta, percebe o que o barulho do mundo esconde. O mesmo Deus que ordena o nascer do sol também orienta a mente de um rei perdido em pensamentos. O mesmo Deus que mantém os mares em seus limites também guia pequenas decisões que mudam vidas. Perceber a voz de Deus nas ações pequenas é um exercício de sensibilidade espiritual. Exige paciência e atenção. O mundo corre, mas o propósito caminha. E enquanto todos esperam grandes revelações, Deus continua falando em gestos cotidianos. Uma conversa, uma memória, uma leitura qualquer. São nesses lugares simples que ele se revela. O episódio do rei e do livro mostra que o milagre não está apenas no que acontece, mas em quem dirige o acontecimento. A mão de Deus age sem ser vista, mas deixa rastros perceptíveis para quem aprende a observar. A fé é justamente isso: reconhecer o extraordinário dentro do comum. Quando o rei mandou abrir o livro, não imaginava que o próprio céu estava escrevendo a próxima página. A voz de Deus não grita, ela se manifesta no compasso exato da vida. O segredo é estar desperto o suficiente para ouvir o sussurro do propósito. Porque quando ele fala através do simples, o resultado é sempre grandioso. O rei não percebeu o milagre até que ele estivesse completo. E assim é conosco. Deus fala, age e transforma, mesmo quando tudo parece apenas rotina. Enquanto o rei lutava com seus pensamentos e o livro das crônicas era lido, algo muito maior estava acontecendo fora da percepção humana. Um reino invisível se movia com precisão absoluta. As peças do tabuleiro espiritual se alinhavam, e cada ato aparentemente banal se transformava em um elo essencial de um plano perfeito. O que aos olhos humanos parecia acaso era, na verdade, estratégia divina. O império terreno, com toda sua glória e poder, estava sendo guiado por uma força silenciosa e irresistível: o governo de Deus. O mundo visível é apenas a superfície de uma realidade muito mais profunda. O rei acreditava que decidia por vontade própria, Amã acreditava que planejava o destino dos outros, Mardoqueu acreditava que estava esquecido. Mas, acima de todos eles, Deus orquestrava cada detalhe com sabedoria infinita. O reino invisível não depende de coroa, exército ou decreto. Ele se move através de circunstâncias, emoções e lembranças. O poder humano se exibe, o poder divino atua. O primeiro grita, o segundo transforma. Esse movimento invisível é o que sustenta o universo. É o fio invisível que conecta o tempo, o espaço e as intenções. Nada escapa à sincronia divina. Quando o rei perdeu o sono, os céus já estavam em ação. Quando o escriba abriu o livro, os anjos já se moviam para posicionar o destino. Enquanto Amã dormia, o julgamento se aproximava. O invisível governa o visível com precisão de maestro, sem pressa, sem erro, sem ruído. Compreender isso é entender que a fé não é esperar milagres, mas enxergar o milagre enquanto ele acontece. Deus não precisa interromper as leis naturais,
ele as utiliza. Ele não precisa reinventar o mundo, ele o conduz. Cada pensamento do rei, cada detalhe daquela noite, era parte de um movimento invisível que só se revelaria quando tudo estivesse pronto. O céu governa o caos humano com sabedoria que o homem não pode decifrar. O reino invisível também se move hoje. Cada atraso, cada porta que se fecha, cada insônia que inquieta o coração é parte de um plano que está sendo preparado. A fé é a capacidade de confiar nesse movimento mesmo sem vê-lo. Assim como o vento move as árvores sem ser visto, Deus move o tempo sem ser notado. Quando ele atua, nada permanece no mesmo lugar. A mente se reorganiza, o coração se alinha, o destino se reposiciona. Na história do rei, a insônia foi o gatilho de um ajuste divino. Era necessário que o trono terrestre fosse tocado pelo trono celestial. Deus não muda o mundo com força bruta. Ele o transforma pela sincronia perfeita de eventos aparentemente desconexos. O invisível se revela quando a alma aprende a perceber que o natural e o espiritual não são opostos, mas partes do mesmo tecido. O reino invisível é o território da fé. É ali que o impossível nasce. É o lugar onde a justiça é preparada antes de se manifestar. É onde Deus trabalha enquanto o homem duvida. Nada escapa a esse movimento, nem a injustiça, nem o esquecimento, nem a arrogância. O invisível é a base sobre a qual o visível se sustenta. E quando o invisível se move, nada pode deter a sua força. O rei, Mardoqueu e Amã eram apenas atores dentro de uma encenação divina. Eles não viam o roteiro, mas cada fala, cada gesto, cada decisão tinha um propósito. Assim também acontece conosco. Achamos que caminhamos sozinhos, mas há um reino que nos observa, nos guia e intervém quando é hora de mudar o rumo. O invisível é mais real do que tudo o que os olhos podem ver. O verdadeiro poder está em reconhecer que o controle nunca esteve em mãos humanas. O rei governava um império, mas Deus governava o rei. E essa é a essência da fé. Confiar no governo invisível que nunca perde o controle. Quando tudo parece parado, o céu está em movimento. Quando nada faz sentido, o propósito está se alinhando. O reino invisível nunca dorme, porque o Deus que o comanda está sempre desperto. O dia começou a nascer sobre o império, mas algo diferente pairava no ar. O sol surgia, e com ele, o tempo da justiça despertava. O rei, agora consciente, carregava uma nova urgência. O livro lido durante a madrugada ainda ecoava em sua mente. Ele sabia o que precisava fazer. Mardoqueu, o homem esquecido, devia ser honrado. E o primeiro nome que lhe veio à mente para executar essa ordem foi o de Hamã, justamente aquele que tramava a morte do justo. O cenário estava completo, e o amanhecer que iluminava o palácio seria o mesmo que revelaria a verdade. A justiça de Deus não chega com alarde. Ela chega com precisão. O mesmo trono que havia se calado agora se tornava instrumento de reparação. O rei não tinha consciência plena de que era guiado por uma força superior, mas seu coração já não pertencia ao acaso. O tempo da insônia havia cumprido seu propósito. O que começou na escuridão da noite agora florescia sob a luz do dia. A mão divina conduzia cada gesto, e a virada começava a acontecer diante dos olhos humanos. Hamã entrou no palácio cedo, com o coração cheio de planos sombrios. Ele acreditava que, finalmente, teria o aval do rei para destruir Mardoqueu. A ironia divina se desenhava com perfeição. Antes mesmo que abrisse a boca, o rei o questionou. O que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? A pergunta soou como música aos ouvidos do soberbo. Ele acreditava que a honra seria dele, e desenhou para si a mais grandiosa celebração. Mas Deus o deixava cavar com as próprias palavras o poço de sua queda. A justiça divina não precisa de violência, ela se manifesta com sabedoria.
O próprio Amã proclamou o roteiro da exaltação de Mardoqueu. O homem que preparara a forca agora preparava a cerimônia de honra. O rei apenas confirmou: apresse-se e faça exatamente o que disseste ao judeu Mardoqueu. O coração do inimigo desmoronou, e naquele instante o universo espiritual girou ao redor da verdade. O justo foi elevado, o arrogante foi humilhado, e o propósito de Deus se cumpriu com majestade. O amanhecer da justiça é esse instante em que a verdade se impõe, sem gritos, sem guerra, apenas com a inevitabilidade de quem vem do alto. Deus não se apressa, mas nunca se atrasa. Ele permite que o mal suba alto o suficiente para que a queda seja completa. Amã aprendeu que quem busca a glória própria se afasta da honra verdadeira. O rei percebeu que o poder sem discernimento é apenas vaidade. Mardoqueu entendeu que o silêncio e a fidelidade são mais fortes do que qualquer arma. A luz que invadiu o palácio naquela manhã era mais do que claridade, era símbolo de revelação. O que estava oculto veio à tona, o que era injusto foi exposto, e o que era esquecido foi lembrado. O amanhecer da justiça não depende do tempo humano, mas da decisão divina. Quando Deus diz, é agora, o império inteiro muda de direção. A noite da insônia se transformou no dia da restituição. Essa história revela que a justiça divina é mais do que vingança, é restauração. Deus não apenas derruba o ímpio, ele exalta o justo. Ele não apenas corrige o erro, ele revela o sentido do sofrimento. O rei, agora desperto, se tornou testemunha de que a justiça do céu não falha. Amã, o arrogante, descobriu que o trono que ele servia estava submetido a um poder muito maior. E Mardoqueu se tornou o símbolo vivo de que o tempo de Deus é o único tempo perfeito. O amanhecer sempre chega. Mesmo quando a noite parece interminável, a justiça de Deus se aproxima em silêncio, preparando o instante da virada. O mesmo sol que ilumina o trono do rei também alcança o portão onde o justo esperou em paciência. O amanhecer da justiça é a prova de que o mal nunca tem a última palavra, porque a luz do céu sempre dissipa as sombras. A noite que começou com inquietação, terminou com revelação. O rei, que não dormia agora, compreendia que sua insônia não fora acaso, mas convocação divina. O palácio que antes ecoava silêncio, agora testemunhava a virada do destino. O justo havia sido honrado, o arrogante humilhado, e o invisível se tornara visível diante de todos. Era o fim da noite, não apenas no relógio, mas no espírito. Deus havia mostrado que cada detalhe daquela madrugada fazia parte de um propósito maior, e nada escapara ao seu controle. O rei, que antes confiava apenas em seu poder, experimentou o peso da providência. Ele percebeu que governar sem discernimento é o mesmo que dormir com os olhos abertos. A insônia fora o método de Deus para acordar a consciência, para mostrar que até um trono depende do céu. Naquela manhã, o rei não apenas despertou do sono, mas da cegueira espiritual. Ele entendeu que a autoridade que possui é empréstimo do Criador e que cada decisão tem um propósito além do humano. Mardoqueu, o homem esquecido, agora se tornava símbolo de fidelidade recompensada. Sua espera silenciosa havia encontrado voz, e o tempo provou que Deus nunca se atrasa. O que parecia esquecimento era apenas preparo. A justiça de Deus se revelou não com violência, mas com coerência. A verdade não precisou de defesa, apenas de tempo. E quando o tempo se cumpriu, a balança se equilibrou com perfeição. O justo foi exaltado, e o mal, vencido pelo próprio peso da soberba. Amã, o inimigo que dormia tranquilo, agora enfrentava o despertar da justiça. O mesmo homem que planejou destruição viu sua própria trama se voltar contra si. O silêncio de Deus durante seus dias de glória não era indiferença, era estratégia. O Criador o deixara subir apenas o suficiente para que sua queda fosse completa.
Quando o homem tenta desafiar o propósito divino, acaba servindo a ele sem perceber. Amã acreditava controlar o destino, mas foi usado como instrumento para confirmar o plano que tentava destruir. Esther, a rainha silenciosa, observava de perto a fidelidade do Deus em quem confiava. O risco que ela assumira, a coragem que mostrou e o jejum que fez foram sementes plantadas na noite escura. Agora floresciam diante da luz. O fim da noite não era apenas o desfecho de uma crise, mas o nascimento de uma nova compreensão. Deus trabalha mesmo quando parece ausente, e cada silêncio dele é uma página escrita no invisível. O fim da noite também fala sobre o despertar interior. Assim como o rei, cada ser humano precisa de um momento em que o espírito se levanta e enxerga o propósito escondido no caos. A insônia da alma, o desconforto do coração, o peso da espera, tudo isso são sinais de que Deus está preparando o amanhecer. O despertar espiritual é quando o homem deixa de lutar contra o silêncio e começa a ouvir o que o silêncio diz. Quando o rei despertou, não foi apenas o início de um novo dia no império. Foi o começo de uma nova ordem. A justiça se estabeleceu, a verdade foi restaurada, e a fé se confirmou como o eixo invisível que sustenta o mundo. O rei que não dormia se tornou testemunha viva de que o poder humano é passageiro, mas o propósito divino é eterno. Essa história não termina apenas com um homem honrado e outro derrotado. Ela termina com a lembrança de que Deus continua governando, mesmo quando parece distante. Ele desperta os poderosos, exalta os humildes e transforma o silêncio em voz. A madrugada da dor sempre termina em manhã de propósito. O rei despertou, o justo foi lembrado, e o plano de Deus prevaleceu. E assim é com cada alma que espera em fé. A noite pode ser longa, mas o amanhecer sempre chega. Quando o céu decide agir, nem a insônia, nem o esquecimento, nem a injustiça podem resistir. Porque o Deus que desperta reis é o mesmo que desperta corações. E quando ele desperta, a noite cede lugar à luz. Fim.